Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando não havia ninguém ao seu redor? Como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita, esperando que você cometesse um erro. Essa sensação sufocante, esse peso invisível, pode ser mais do que imaginação. Pode ser o reflexo de algo que você enterrou tão fundo que pensou nunca mais ver a luz do dia. Rafael conhece bem essa sensação. Ele tentou seguir em frente, fingir que seu passado não existia, mas os olhares estavam sempre lá, julgando, acusando, o lembrando do que ele queria esquecer. Talvez, como ele, você também carregue algo que o mantém acordado à noite. Uma lembrança, um segredo, uma culpa que não desaparece, não importa o quanto você corra. Nesta história, você vai acompanhar Rafael em uma jornada profunda e perturbadora para confrontar seus maiores medos, seus segredos mais obscuros. Prepare-se para encarar o peso de um olhar. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O relógio da cozinha marcava 3h07 quando Rafael acordou. Não havia som algum, exceto pelo leve tic-tac dos ponteiros. Ele não sabia ao certo por que tinha despertado tão subitamente, mas sentiu como se algo estivesse fora de lugar. A penumbra de sua sala parecia mais densa, como se sombras se acumulassem nos cantos. Ele passou a mão no rosto, sentindo o suor frio escorrer. Era a terceira noite consecutiva que acordava assim, com a sensação de que algo o vigiava. Ele riu, ainda com a voz rouca de sono. Paranoia, murmurou para si mesmo enquanto ia até a pia para beber água. Ao olhar para a janela acima da pia, a risada sumiu. Havia algo ali, não uma figura ou forma clara, mas a sensação inconfundível de 2 olhos cravados nele, como se a escuridão lá fora o observasse com uma intensidade cortante. Ele piscou várias vezes, tentando ajustar a visão, mas nada parecia estar realmente lá. Mesmo assim, a sensação permaneceu. Durante o dia seguinte, Rafael tentou ignorar o desconforto. No escritório, os colegas pareciam mais barulhentos que o normal, mas ele mal prestava atenção. Seus pensamentos estavam presos na noite anterior. Sempre que se movia pela sala, sentia como se algo estivesse no limite de sua visão periférica, esperando que ele se virasse. Mas quando o fazia, não havia nada. Foi ao voltar para casa naquela noite que tudo começou a mudar. Rafael estacionou o carro e subiu os degraus do prédio. O corredor estava vazio, exceto por um espelho grande no final, que refletia a luz amarela das lâmpadas fracas. Ele parou diante de sua porta para pegar as chaves e, sem querer, olhou para o espelho. Seu coração gelou. No reflexo, havia uma figura no corredor, parada atrás dele. Não era alguém com contornos claros, mas uma sombra alta e imóvel. Rafael se virou rapidamente, mas o corredor estava vazio. Apenas silêncio. Calma, é a sua mente pregando peças, ele sussurrou. Entrou no apartamento, trancou a porta e acendeu todas as luzes. Sentia-se ridículo por estar tão nervoso, mas a sensação de ser observado continuava lá, agora mais forte do que nunca. Antes de dormir, decidiu verificar as câmeras do corredor do prédio apenas para acalmar os nervos. Ele não esperava ver nada de estranho, mas quando abriu as imagens gravadas no celular, algo fez seu estômago afundar. Na hora exata em que ele subia as escadas, o corredor estava vazio, mas no reflexo do espelho, captado pela câmera, a sombra estava lá, imóvel, e desta vez parecia estar mais perto. Na manhã seguinte, Rafael acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Durante o café, tentou convencer a si mesmo de que a sombra no vídeo era algum defeito da câmera ou um reflexo mal interpretado. É só o estresse, repetiu em voz baixa, como um mantra. Mas no fundo, sabia que era mais do que isso. Algo estava errado. No trabalho, esforçou-se para manter a rotina, respondeu e-mails, participou de reuniões e almoçou com os colegas, tentando parecer normal.
Porém, a sensação de ser observado continuava. Toda vez que olhava para os cantos da sala ou para o vidro de uma janela, esperava ver algo ou alguém lá. Quando isso não acontecia, a ausência parecia ainda mais inquietante. Durante o almoço, resolveu comentar casualmente com um colega, André. Já teve aquela sensação de que alguém está te observando, mesmo quando você está sozinho? Perguntou, forçando um tom descontraído. André riu. Cara, isso é paranoia. Talvez você precise de férias. Rafael sorriu, mas sentiu-se frustrado. Queria acreditar que André estava certo. Queria que fosse apenas cansaço. No entanto, ao voltar para casa, tudo ficou ainda mais estranho. Ele entrou no apartamento, verificou rapidamente os cômodos e acendeu as luzes. Cada passo parecia ser seguido por um eco invisível, como se algo o acompanhasse à distância. Decidiu tomar um banho quente para aliviar a tensão, mas o momento de tranquilidade foi interrompido. Enquanto a água escorria sobre seu rosto, Rafael ouviu um som abafado vindo da sala. Um leve toque-toque, como se alguém batesse na parede. Ele congelou, segurando a respiração, mas o som não se repetiu. Respirando fundo, desligou o chuveiro e saiu do banheiro enrolado na toalha. O apartamento estava vazio, como sempre, mas a sensação de estar sendo vigiado era sufocante. Então, algo chamou sua atenção. Seu celular, que ele havia deixado na mesa da sala, estava agora no sofá. Rafael parou no meio da sala, encarando o aparelho, tentando lembrar se havia movido o celular sem perceber. Ele pegou o dispositivo e, ao desbloqueá-lo, sentiu um calafrio subir pela espinha. Havia uma foto nova na galeria. Era do corredor do prédio, tirada do mesmo ângulo do espelho. A sombra estava lá novamente, só que desta vez não estava parada. Estava mais próxima, como se tivesse dado um passo em direção à câmera. O horário da foto mostrava que havia sido tirada enquanto ele estava no banho. Rafael deixou o celular cair no chão. Tremendo, olhou em volta, o coração disparado. Ele verificou a porta, as janelas, as fechaduras. Tudo estava trancado, mas o sentimento era claro. Ele não estava sozinho. Foi quando as luzes do apartamento piscaram e uma voz baixa e arrastada parecia sussurrar algo incompreensível em seu ouvido. Rafael girou o corpo rapidamente, mas não havia ninguém ali. Mesmo assim, os sussurros continuaram, fracos e distantes, como se ecoassem de todos os lados. Eram apenas palavras soltas no início, mas ao se concentrar, ele conseguiu ouvir claramente. Eu vejo você. Rafael não dormiu naquela noite. Sentado no sofá, com todas as luzes acesas, manteve os olhos fixos na tela do celular, revendo a foto da galeria. Ele sabia que não havia tirado aquela imagem. Cada vez que olhava para a sombra no corredor, algo dentro dele se encolhia, como se estivesse sendo puxado para uma escuridão invisível. Ao amanhecer, decidiu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Pegou o celular e dirigiu-se diretamente à portaria do prédio. O porteiro, um senhor idoso chamado Otávio, olhou para ele com curiosidade quando Rafael perguntou sobre as câmeras de segurança. Algo aconteceu ontem à noite? Otávio perguntou enquanto acessava as gravações. Talvez, respondeu Rafael hesitante. Otávio abriu as filmagens e avançou para o horário da foto. As imagens mostravam Rafael entrando em casa e fechando a porta. Pouco depois, o corredor ficava completamente vazio. Mas, no instante exato em que o celular havia registrado a foto, algo perturbador aconteceu. As luzes do corredor piscaram por alguns segundos e, no reflexo do espelho, a sombra apareceu novamente. Desta vez, ela se movia lentamente, como se deslizasse na direção da câmera. Rafael sentiu o coração acelerar. "O que é isso?" murmurou enquanto Otávio coçava a cabeça, visivelmente desconfortável. "Deve ser um problema na gravação, ou, sei lá, talvez um reflexo?" Mas Rafael sabia que não era. Ele agradeceu rapidamente e voltou ao apartamento, sentindo-se mais confuso e vulnerável do que nunca.
Desesperado por respostas, decidiu recorrer à internet. Sentado diante do computador, começou a pesquisar sobre sensações de vigilância, fenômenos paranormais e distúrbios psicológicos. Os resultados variavam. Algumas páginas falavam sobre espíritos ou entidades que se ligavam a traumas, enquanto outras sugeriam alucinações causadas por estresse. Nenhuma resposta parecia suficiente. Conforme o dia avançava, Rafael começou a notar um padrão. Toda vez que sentia os olhares mais intensos, sua mente era invadida por memórias confusas de sua infância. Vislumbres de um parque, uma risada de criança e um grito distante. Ele tentou ignorar, mas as imagens persistiam, como fragmentos de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto revisava mentalmente os eventos das últimas noites, percebeu que a sensação de estar sendo observado era mais forte em determinados momentos do dia, especialmente à noite, após as 3h da manhã. Decidido a descobrir mais, ele armou um plano. Na próxima madrugada, tentaria confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Às 2h55, Rafael posicionou seu celular na sala, configurando a câmera para gravar. Sentado no sofá, esperou com as luzes apagadas, deixando a penumbra preencher o ambiente. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de carros passando na rua. Às 3h07, a atmosfera no apartamento mudou. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse preenchendo o espaço. Então, Rafael sentiu. Os olhares. Era diferente de antes. Mais intenso. Quase físico. Ele resistiu à vontade de se virar, mas a pressão era insuportável. E então, aconteceu. A lâmpada do corredor piscaram e no canto do olho ele viu uma sombra se mover. Rápida. Quase imperceptível. Mas lá, engolindo em seco, Rafael pegou o celular e parou a gravação. Ao assistir o vídeo, a imagem capturada congelou seu sangue. A sombra não estava apenas observando de longe. Ela estava atrás dele, tão próxima que parecia sussurrar em seu ouvido. E no final do vídeo, antes de apagar, Rafael ouviu uma voz baixa e distorcida que dizia apenas uma palavra: lembre-se. Rafael passou o dia inteiro tentando processar o que havia visto no vídeo. A sombra, a voz sussurrada, tudo parecia mais real do que ele queria admitir. Apesar do medo crescente, algo naquela palavra final, lembre-se, parecia cutucar algo profundo em sua mente. Ele tentou ignorar, mas as memórias fragmentadas de sua infância continuavam emergindo. Algo estava tentando forçá-lo a se lembrar. No início da noite, decidiu sair do apartamento. Sentia-se encurralado entre as paredes, como se os olhares invisíveis o esmagassem. Preciso respirar, murmurou, pegando as chaves. No entanto, ao passar pelo espelho no corredor, hesitou. Olhou para o reflexo, esperando ver a sombra novamente, mas o corredor estava vazio. Mesmo assim, a sensação de ser observado permaneceu. Caminhou pela cidade sem rumo, tentando encontrar um lugar onde se sentisse seguro. Passou por ruas movimentadas e praças iluminadas, mas a sensação o seguiu como uma sombra. Era como se algo estivesse caminhando logo atrás, sincronizando seus passos com os dele. Sem perceber, seus pés o levaram até a antiga escola onde estudara quando criança. O prédio era velho e abandonado, cercado por arame farpado e placas de aviso. Rafael parou em frente aos portões enferrujados, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não tinha voltado ali desde os 10 anos. Havia algo naquele lugar que o puxava, como se o chamasse. Ele hesitou, mas o impulso foi mais forte. Com cuidado, escalou o portão e entrou. O pátio estava coberto de mato alto, e as janelas quebradas permitiam que o vento assoviasse por entre as salas vazias. Rafael andou devagar, os passos ecoando. Ao chegar à antiga sala de aula, onde costumava sentar no fundo, sentiu a atmosfera mudar. Era como se o ar estivesse pesado, carregado de memórias e algo mais.
algo que ele não conseguia nomear. E então, ele viu, no canto da sala, junto à parede descascada, uma sombra se movia lentamente, destacando-se do ambiente ao seu redor. Desta vez, era mais clara, quase sólida. Rafael congelou, o coração batendo descompassado. Ele queria correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A sombra começou a se aproximar, e Rafael percebeu que ela tinha algo que lembrava vagamente uma forma humana. No entanto, o rosto era um vazio escuro, como se engolisse toda a luz ao redor. Quando estava a poucos metros dele, parou. O silêncio era absoluto, até que a sombra ergueu um braço indistinto e apontou para a saída da sala. Rafael hesitou, mas algo dentro dele, um instinto, ou talvez um comando, o forçou a obedecer. Ele saiu correndo, mas a sombra não o seguiu. Ele parou no corredor principal, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Foi então que viu no fundo do corredor algo que fez seu sangue gelar. O símbolo do chaveiro enferrujado que ele havia encontrado dias atrás. Estava rabiscado na parede, exatamente onde costumava ser o armário de sua turma. Ao se aproximar, percebeu que o símbolo estava coberto de marcas de unhas, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente a superfície para gravá-lo ali. Mais uma vez, flashes de memória o atingiram. Risos, gritos e a visão de alguém, um menino, desaparecendo na escuridão. Antes que pudesse entender o que significava, o som de passos ecoou atrás dele. Rafael girou, mas o corredor estava vazio. Porém, não se sentia sozinho. Algo o observava de perto, ainda mais intenso do que antes. E então, pela primeira vez, ouviu a voz com clareza. Não era um sussurro, era grave, urgente. Você não pode fugir para sempre. Rafael voltou ao apartamento como um fugitivo, com a respiração entrecortada e o coração batendo como um tambor. Trancou a porta, encostou-se nela e deslizou até o chão. A voz que ouvira no corredor da escola ainda ecoava em sua mente. Você não pode fugir para sempre. Algo estava desenterrando pedaços de sua memória, algo que ele não queria enfrentar. Mas ao mesmo tempo ele sabia que não poderia continuar ignorando. Precisava entender. Após alguns minutos tentando se acalmar, foi até a mesa da sala e pegou o chaveiro enferrujado que havia encontrado dias antes. Ele o girou nos dedos, tentando lembrar de onde vinha aquele símbolo. Era familiar, mas as conexões pareciam bloqueadas, como se sua mente estivesse evitando acessá-las. Decidido a ir mais fundo, Rafael abriu um caderno velho onde costumava anotar coisas do trabalho e começou a rabiscar o símbolo repetidamente. Cada traço parecia trazer uma nova onda de imagens fragmentadas. O parque da infância, um balanço, o som de risadas e então algo diferente. A imagem de uma mão, não a dele, segurando um objeto semelhante. Quem? Murmurou, mas antes que pudesse terminar a pergunta para si mesmo, as luzes do apartamento piscaram. Dessa vez, ele não estava sozinho. Sentiu a presença antes de ver qualquer coisa, um frio que parecia penetrar até seus ossos. O ar no apartamento ficou denso, como se fosse difícil respirar. Rafael girou lentamente na cadeira e ali, no canto da sala, a sombra estava de volta. Ela parecia maior agora, mais definida. As bordas antes nebulosas tinham se condensado em algo quase humano, mas o que mais o perturbou foi que, dessa vez, a sombra parecia esperar, como se estivesse aguardando que ele fizesse algo. Rafael tentou falar, mas a garganta estava seca. Finalmente conseguiu murmurar. O que você quer de mim? A sombra não respondeu. Em vez disso, ergueu novamente o braço indistinto e apontou para a porta do quarto. O gesto foi tão claro, tão intencional, que Rafael entendeu que era um comando. Engolindo em seco, ele se levantou e, com passos hesitantes, caminhou até o quarto. Quando abriu a porta, a escuridão parecia mais densa lá dentro, quase tangível. Ele acendeu a luz e olhou ao redor. Tudo parecia no lugar.
A cama, o guarda-roupa, a prateleira de livros, nada parecia fora do comum. Então, notou algo estranho. Na parede ao lado da cama, havia marcas de arranhões que ele não lembrava de ter visto antes. Aproximou-se e percebeu que as marcas formavam palavras, escritas de forma irregular e desajeitada. Ajude-me. Antes que pudesse processar o que via, sentiu um vento frio passar por ele e a porta do quarto se fechou sozinha com um estrondo. Rafael girou imediatamente tentando abri-la, mas estava trancada. A respiração ficou presa em sua garganta quando ouviu passos lentos e pesados atrás de si. Virou-se devagar e viu no espelho do guarda-roupa a sombra parada logo atrás dele. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. No reflexo, uma criança apareceu ao lado dela. Um menino, com o rosto obscurecido por manchas escuras, mas cujas roupas desbotadas eram familiares. Rafael conhecia aquele menino. De repente, sua mente foi inundada por memórias. Ele e outro garoto, no parque de sua infância. Eles estavam brincando perto de um lago. Uma briga, gritos e a imagem do menino desaparecendo sob a água. Rafael caiu de joelhos, o peso da lembrança esmagando-o. Ele tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram com força. Eu não queria, balbuciou, olhando para o espelho. A sombra e o menino permaneceram imóveis, como se esperassem mais. Foi então que a sombra finalmente se moveu. A forma indistinta inclinou-se para mais perto do espelho e, com uma voz fria e cortante, sussurrou: "Você precisa se lembrar de tudo." E então, o espelho rachou. Os cacos do espelho espalharam-se pelo chão, refletindo fragmentos distorcidos da sombra e do menino. Rafael permaneceu ajoelhado, o peito arfando, como se cada respiração fosse um esforço monumental. As memórias estavam voltando, mas em pedaços caóticos, como uma tempestade em sua mente. Ele sabia que havia mais, algo que sua mente ainda recusava a aceitar. A sombra desapareceu, evaporando como fumaça. Mas o quarto permaneceu frio, e a sensação de estar cercado não diminuiu. O menino ainda estava lá, parado entre os fragmentos do espelho, olhando diretamente para ele. Apesar do rosto indistinto, Rafael sentiu que a figura infantil carregava dor e acusação. "Quem é você?" Rafael perguntou, a voz fraca, quase inaudível. O menino não respondeu, mas deu um passo à frente. Suas mãos magras e pequenas apontaram para o chão, onde um dos pedaços maiores do espelho refletia o rosto de Rafael. Quando ele se aproximou para olhar, algo o puxou para dentro da memória. Rafael estava de volta ao parque de sua infância, mas agora tudo parecia errado. O céu estava encoberto por nuvens pesadas. O vento soprava forte e o som do lago ao fundo parecia um rugido ameaçador. Ele viu a si mesmo, uma versão mais jovem, correndo ao lado de outro garoto, o mesmo que aparecera no espelho. Era Júlio. Rafael sentiu um nó na garganta ao reconhecer o amigo de infância que há muito evitava lembrar. Júlio era o vizinho com quem passava todas as tardes. Eles eram inseparáveis até aquele dia no parque. Rafael assistiu a memória se desenrolar como um espectador impotente. Na cena, os dois brincavam perto do lago, rindo e se empurrando. Então, algo mudou. Júlio encontrou algo na grama. Um chaveiro com o símbolo gravado. Rafael, curioso, tentou pegar o objeto, mas Júlio recusou-se a entregá-lo. O clima de brincadeira transformou-se rapidamente em uma discussão acalorada. Rafael viu-se gritando, empurrando Júlio com mais força do que pretendia. Júlio perdeu o equilíbrio e caiu na água. Rafael, o menino na memória, ficou paralisado por alguns segundos, enquanto o amigo lutava contra a correnteza. Quando finalmente tentou ajudá-lo, já era tarde. Júlio desapareceu sob a superfície escura. "Eu tentei", Rafael murmurou para si mesmo de volta à realidade, mas sabia que era uma mentira. Ele havia corrido para casa, com medo, sem contar a ninguém o que aconteceu. Durante anos, havia enterrado aquele dia,
fingindo que nunca tinha acontecido. De volta ao quarto, Rafael ergueu os olhos para o menino. Agora ele sabia. O garoto era Júlio, ou o que restara dele. Rafael tentou falar, mas foi interrompido por uma nova onda de frio. A sombra havia retornado, mais densa e imponente do que antes. Ela pairava atrás de Júlio como uma figura protetora, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Eu sinto muito, Rafael disse, as palavras saindo trêmulas. Eu era só uma criança. Eu não sabia. A sombra avançou um passo enquanto Júlio permaneceu imóvel. Foi então que Rafael percebeu que a presença não queria desculpas. Queria algo mais. O chaveiro. Ele olhou para a mesa ao lado e viu o objeto ali, brilhando de forma sobrenatural. Pegou-o com dedos trêmulos e o estendeu na direção de Júlio. É isso que você quer? É isso que vai te libertar? Júlio não reagiu. Em vez disso, a sombra avançou e a sala escureceu completamente. Rafael sentiu como se estivesse sendo sufocado pela presença dela, enquanto uma nova voz, profunda e carregada de raiva, preenchia o espaço. Não é tão simples assim. De repente, o quarto começou a tremer, como se algo maior estivesse prestes a se revelar. Rafael caiu de joelhos, segurando o chaveiro com força. Ele percebeu naquele instante que entregar o objeto não era suficiente. Ele precisava confrontar tudo: o passado, o medo e o que quer que fosse aquela presença. A sombra envolveu o quarto e a última coisa que Rafael ouviu antes de tudo apagar foi a mesma palavra de antes, mas com uma urgência que gelou seu sangue. Lembre-se. Rafael acordou com um sobressalto, o corpo suado e a respiração descontrolada. A sensação de sufocamento estava mais forte agora, como se a sombra ainda o estivesse vigiando, observando cada movimento seu. Por um momento, ele pensou que tudo o que aconteceu havia sido um pesadelo, mas o peso da realidade o puxou para o fundo. A luz do sol entrava pela janela, mas o ambiente parecia mais sombrio do que deveria. Ele estava de volta ao seu apartamento, mas o ar estava diferente, denso, como se o passado que ele tentara fugir tivesse encontrado uma maneira de invadir seu presente. O chaveiro ainda estava em sua mão. Rafael observou o objeto, sentindo uma estranha energia emanando dele. Não era mais apenas um símbolo ou um pedaço de metal enferrujado. Era uma chave, algo que destrancava portas que ele não queria abrir. Com um suspiro pesado, ele se levantou e caminhou até a mesa, onde o computador ainda estava ligado. A pesquisa que fizera sobre fenômenos paranormais parecia agora uma farsa diante do que estava vivenciando. Mas algo o incomodava nas palavras que ele havia lido, algo que ele não conseguia conectar completamente. Fenômenos de vigilância espiritual, entidades ligadas a traumas antigos. Rafael murmurou para si mesmo, digitando rapidamente no teclado. A teoria de que ele estava sendo assombrado por algo do seu passado parecia cada vez mais plausível, mas ele precisava saber mais. Ele procurou por registros sobre desaparecimentos e tragédias em sua cidade, focando especialmente em incidentes que ocorreram perto do parque onde ele e Júlio brincaram. E então, encontrou, no arquivo de notícias antigas, um caso de desaparecimento se destacou. Um garoto chamado Júlio Moreira, desaparecido no parque local há exatos 20 anos, na mesma época em que Rafael se lembrava de sua infância. O caso fora arquivado como sem solução, com poucos detalhes disponíveis. O que mais o incomodou foi a data. O desaparecimento ocorreu na mesma semana em que Rafael tinha cerca de 10 anos. O medo começou a se espalhar por seu corpo. A conexão estava ali, clara e indiscutível. Ele não era o único que estava preso a esse evento. Júlio havia desaparecido naquela mesma época, e o que ele tinha feito, o que ele havia ignorado, estava voltando para cobrar o preço. Com o coração pesado, Rafael decidiu que precisava voltar ao parque. Ele sentia que havia algo ali, algo que estava tentando se libertar,
e ele era a chave. Mas havia um bloqueio em sua mente, uma parte dele que queria continuar fugindo. Ele sabia, porém, que não havia mais como evitar. O parque estava vazio quando Rafael chegou. A luz do entardecer começava a desaparecer, e o vento frio fazia as folhas secas dançarem pelo chão. Ele sentia os olhares, como se a própria terra o observasse. Ele se aproximou da margem do lago, onde a memória ainda o assombrava. A sensação de déjà-vu era quase insuportável. Ele já estivera ali antes, mas o que mais o perturbava agora era que o lugar parecia não ter mudado. Era o mesmo, mas ao mesmo tempo estava diferente, como se algo estivesse esperando. Algo estava prestes a acontecer. Ele fechou os olhos por um momento e se forçou a lembrar, a enfrentar o que ele havia feito. Ele se lembrou de Júlio caindo na água, a luta, os gritos, a água engolindo o amigo. Mas havia mais. Algo que ele não havia visto antes. Rafael caminhou até o ponto onde o lago parecia mais profundo, olhando para as águas turvas. Algo brilhou na superfície da água. Ele se agachou e seus olhos se fixaram em uma pedra, parcialmente coberta por musgo, com um símbolo gravado nela. O mesmo símbolo do chaveiro. A verdade o atingiu com força. O símbolo não era apenas uma marca, era uma invocação. Ele lembrava agora. O parque, o lago, tudo fazia parte de um ritual que ele não compreendia completamente, mas que, sem saber, ele havia interrompido naquela fatídica tarde. A morte de Júlio não fora um acidente. Ele fora parte de algo muito maior, algo que ele havia ignorado por todos esses anos. Rafael olhou ao redor, a sensação de ser observado intensificando-se. O vento parou, o silêncio foi absoluto. Então, ele ouviu o som de água se mexendo atrás dele. Lentamente, virou-se e viu a silhueta de Júlio surgindo da escuridão do lago. Mas não era o Júlio que ele lembrava. O menino estava pálido, com a pele esticada sobre os ossos, os olhos vazios e escuros como um abismo. O garoto se aproximou, seus passos ecoando na água, e sussurrou com uma voz rasgada: "Você me matou, Rafael. Agora você vai me salvar." O ar ao redor de Rafael parecia denso, quase insuportável. Ele sentiu a água do lago tocando suas botas, fria e implacável, enquanto o corpo de Júlio emergia da escuridão. O garoto pálido e deformado caminhava com uma lentidão assustadora, os olhos vazios fixos em Rafael. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se o chão estivesse grudado aos seus pés. "Júlio!" Rafael sussurrou, tentando compreender o que estava acontecendo. Ele sabia que o menino que ele havia conhecido não era aquele ser distorcido diante dele, mas a dor e a culpa o consumiam, e ele não sabia se conseguia separar o real do sobrenatural. Júlio deu um passo à frente, e a água ao redor dele pareceu se agitar, como se o próprio lago respondesse à sua presença. A luz da lua refletia nas ondas, criando padrões irregulares de sombras, e a sensação de estar em uma armadilha, sem saída, se intensificou. "Você não entende, Rafael, o que você fez, o que fizemos, juntos, isso não pode ser ignorado." A voz de Júlio era baixa, mas cheia de uma tristeza infinita, como se cada palavra carregasse o peso de sua morte, a dor de um abandono que nunca havia sido superado. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta, o arrependimento correndo por suas veias como veneno. Eu não sabia, Júlio. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só queria que você me entregasse o chaveiro." Rafael tentou falar, mas as palavras saíam emboladas. Ele queria se desculpar, queria consertar tudo, mas sentia que, no fundo, já era tarde demais. Júlio parou, a água agora tocando seus tornozelos, e olhou para Rafael. Seus olhos, agora negros como a noite, pareciam observar mais do que apenas o homem à sua frente. Ele parecia ver além, penetrando na alma de Rafael,
em suas memórias mais profundas. Você não pode escapar do que aconteceu, Rafael. Você está preso. Todos nós estamos. De repente, a água do lago começou a se agitar violentamente e a superfície se torceu, formando redemoinhos que pareciam querer engolir tudo ao redor. A pressão no peito de Rafael aumentou. Ele sentia como se estivesse sendo sugado para dentro do lago, como se cada respiração o afundasse mais fundo em algo escuro e imenso. Mas então, a sombra surgiu novamente, mais forte do que nunca. Ela envolveu o lago, como uma tempestade prestes a se desatar. Rafael olhou em volta, buscando entender o que estava acontecendo. Ele já não tinha mais controle da situação. A presença era mais forte agora, como se ela tivesse esperado por esse momento. Esse confronto final. A sombra tomou forma, assumindo uma figura gigante, indistinta, que pairava sobre o lago e sobre os dois. Júlio, de alguma forma, parecia ainda mais distante, quase irreconhecível, como se fosse apenas uma parte da própria sombra. Você sabe o que precisa fazer, Rafael. A voz ressoou dentro de sua mente, fria e sem misericórdia. Você não pode fugir do seu passado. Não pode fugir de mim. Rafael olhou para o chaveiro em sua mão. Ele sabia o que precisava fazer. Ele tinha que enfrentar isso de uma vez por todas. Mas, ao fazer isso, uma parte dele temia que ele estaria se entregando a algo ainda mais sombrio. Algo que não poderia mais controlar. Com um movimento rápido, ele levantou o chaveiro e, em um gesto desesperado, o lançou para o centro do lago. No momento em que o objeto tocou a água, uma explosão de luz cegante o envolveu. O mundo ao seu redor girou, a realidade distorcendo-se, e por um instante, Rafael perdeu o controle de seu corpo. Sentiu-se flutuando, suspenso entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. E então, o lago se acalmou. A sombra desapareceu. Júlio não estava mais lá. Rafael caiu de joelhos, seu corpo cansado e a mente atordoada. O silêncio tomou conta do lugar e o céu acima dele parecia mais claro, mais próximo. Ele sentiu a dor e a culpa começando a se dissipar, como se, de alguma forma, ele tivesse quebrado o ciclo que o aprisionava. O chaveiro afundara nas profundezas do lago e, com isso, algo dentro dele parecia ter sido libertado. Mas, à medida que o silêncio se aprofundava, Rafael percebeu uma última coisa. Ele não estava sozinho. Ele se virou lentamente, sentindo o olhar de alguém sobre ele. Quando olhou para trás, a figura de Júlio surgiu à distância, com um sorriso triste nos lábios. "Obrigado, Rafael. Agora você pode ir." Mas antes que ele pudesse reagir, a imagem de Júlio se dissipou, desaparecendo na névoa da noite. Rafael olhou em volta, sentindo-se mais leve, como se tivesse libertado a si mesmo e ao amigo de uma prisão que os dois haviam compartilhado. Ele se levantou e caminhou de volta para a cidade, com um peso a menos sobre seus ombros. Mas, no fundo, sabia que o verdadeiro trabalho ainda estava por vir. O passado ainda deixava suas marcas, e talvez a sombra não estivesse completamente desaparecida, mas por agora ele estava em paz. Rafael caminhou pelas ruas desertas, os passos ecoando nas calçadas vazias. A cidade parecia tão tranquila, tão irreconhecível depois de tudo o que havia acontecido. Ele havia enfrentado seus maiores medos, confrontado o que havia enterrado por tanto tempo e, de alguma forma, se livrado da presença que o assombrava. No entanto, uma sensação estranha persistia em seu peito, como se ainda houvesse algo por trás da cortina da normalidade que ele tentava reconstruir. Ao chegar em casa, ele se jogou no sofá, exausto. O dia parecia ter sido um pesadelo interminável, mas ele não podia negar que algo dentro de si havia mudado. O peso da culpa que carregara por tantos anos agora parecia mais leve, mais distante, como se a sombra tivesse sido finalmente dissipada. Mas as luzes piscando em sua casa começaram a chamar sua atenção.
Não era a primeira vez que isso acontecia desde aquele dia no parque, mas desta vez havia algo diferente no ar. A sensação de que estava sendo observado voltou com força, algo que ele pensava ter deixado para trás. A respiração se acelerou novamente. Ele estava apenas tentando convencer a si mesmo de que estava em paz. Mas a verdade parecia estar se escondendo nas sombras de sua própria casa. Ele olhou para o chaveiro sobre a mesa. O mesmo objeto que o havia guiado durante todo esse pesadelo. Ele havia jogado o objeto no lago, mas de alguma forma ele ainda estava ali, como se tivesse voltado de algum outro lugar. Rafael não compreendia como isso era possível. O que ainda não estava resolvido? Com uma sensação crescente de pavor, ele levantou-se do sofá e foi até a janela. A cidade estava silenciosa à noite, mas algo se movia nas sombras. Rafael sentiu o peso da presença outra vez. Era como se as paredes de sua casa estivessem se estreitando ao seu redor e o ar estivesse mais denso, mais pesado, à medida que ele olhava para fora. E então, ele viu. A figura estava parada em frente ao prédio do outro lado da rua, apenas o suficiente para se esconder na escuridão. Mas ele sabia quem era. Não havia dúvidas. A mesma silhueta que o havia perseguido no parque, que o havia confrontado no lago, estava ali, observando-o, à sombra. O verdadeiro inimigo. Rafael sentiu o medo crescer em seu peito, mas também uma sensação de raiva e resolução. Ele havia enfrentado aquilo uma vez. Ele sabia o que tinha que fazer. Não podia mais fugir. Não podia mais permitir que o passado o dominasse. Aquela presença só existia porque ele tinha permitido. Com um suspiro profundo, Rafael correu até a porta e a trancou. Em seguida, ele foi até o quarto onde havia guardado o chaveiro e o pegou em suas mãos mais uma vez. A sensação era diferente agora. Não era mais um objeto perdido e negligenciado. Era uma chave. Uma chave que poderia finalmente abrir a porta para o fim dessa jornada. Mas o momento de enfrentamento estava chegando. Rafael sabia disso. E quando ele se virou, a sombra já estava dentro de sua casa. As luzes se apagaram de repente. Tudo ficou negro e a sensação de sufocamento tomou conta de Rafael. Ele tentou respirar, mas parecia que o ar estava sendo retirado de seus pulmões. Seus olhos se ajustaram lentamente à escuridão, e foi então que ele a viu. A sombra estava à sua frente, mais imponente do que nunca. Ela estava se formando mais lentamente desta vez, tomando uma forma mais definida, quase humana, mas com contornos distorcidos, como se estivesse em constante movimento. Os olhos não estavam mais vazios, mas brilhavam com uma luz vermelha, profunda e penetrante. Rafael sentiu seu estômago se revirar ao perceber que ela o estava observando, esperando. Você nunca irá se livrar de mim, Rafael. A voz, fria e cheia de uma raiva antiga, reverberou pela casa, fazendo o chão tremer sob seus pés. Você já está marcado, não há saída. Rafael sentiu o medo tomar conta de seu corpo novamente, mas ele se forçou a manter o foco. Ele olhou para o chaveiro em suas mãos. Eu não sou mais quem você pensa que sou, disse ele, sua voz tremendo, mas firme. Eu não sou mais a criança que te ignorou. Não sou mais a pessoa que ficou em silêncio. A sombra deu um passo à frente, mais densa, mais ameaçadora, como se estivesse prestes a engoli-lo. Você nunca entenderei o que fez, Rafael. Você foi o culpado. E agora é tarde demais. Mas Rafael, pela primeira vez, não sentiu medo. Ele sentiu uma raiva profunda, uma raiva por tudo o que o passado havia feito com ele, por tudo o que ele havia perdido. Ele apertou o chaveiro em sua mão, fechou os olhos e sussurrou com uma determinação feroz. Eu escolho a liberdade. No momento seguinte, uma explosão de luz tomou a casa inteira. O som de vidro se quebrando, o ar pesado sendo arremessado para longe,
e a sombra finalmente desapareceu. Não foi uma luta física, não foi uma guerra de forças, foi a escolha de Rafael de finalmente se libertar. Quando a luz se dissipou, ele estava de volta à sua sala. O chaveiro, agora brilhando como nunca, repousava sobre a mesa, mas a sensação de opressão havia desaparecido. Rafael olhou ao redor, respirando fundo, e percebeu que estava livre. Ele havia vencido, mas uma dúvida ainda pairava em sua mente. A sombra desaparecera, mas o passado, o que havia acontecido com ele? Ele estava mesmo livre ou apenas começando uma nova batalha? Rafael sentou-se na beira da cama, os dedos ainda trêmulos enquanto apertava o chaveiro nas mãos. O silêncio na casa era absoluto, e pela primeira vez em dias, ele sentia que podia respirar livremente. A sombra havia sido dissipada, mas o peso de suas próprias escolhas ainda o acompanhava. Ele sabia que, embora a entidade tivesse desaparecido, as marcas deixadas pelo que havia feito e o que havia deixado de fazer permaneceriam com ele. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que agora parecia tranquila e pacífica. Mas à medida que a luz do amanhecer se espalhava sobre os edifícios, uma estranha sensação de inquietação ainda o dominava. A sombra se foi, mas uma pergunta permanecia. Algo que ele não poderia ignorar. O que havia acontecido com Júlio? Rafael se lembrou da última vez que viu o amigo, ou o que restou dele. O garoto com os olhos vazios, a voz cheia de dor e acusação. Ele sabia que havia cumprido um papel no final, que havia feito o necessário para acabar com o ciclo, mas a imagem de Júlio ainda o assombrava. Era como se, de alguma forma, ele ainda estivesse preso àquela lembrança, àquela dor e à sombra. O que era ela de fato? Uma manifestação do arrependimento de Rafael? Ou algo ainda mais profundo? Uma força ligada àquele segredo que ele tentara esconder por tanto tempo. Ele sabia que precisava ir até o parque novamente. O lugar onde tudo começara, onde o ciclo de dor e sofrimento havia sido estabelecido. Ele precisava confrontar aquele espaço mais uma vez, não para lutar, mas para entender, para ter certeza de que finalmente estava livre. Ao chegar no parque, a névoa da manhã ainda estava lá, se arrastando pelas árvores, cobrindo o lago. O cenário parecia tranquilo, mas Rafael sabia que havia algo mais escondido naquele lugar, algo que ele precisaria finalmente encarar. Ele caminhou até o lago onde tudo acontecera. As águas estavam calmas agora, como se o próprio lago tivesse encontrado a paz que ele tanto ansiava. Mas enquanto se aproximava da margem, ele percebeu algo inesperado. Uma figura estava ali, de pé, olhando para a água. Não era Júlio, mas de alguma forma Rafael soubera que seria alguém familiar. Ele se aproximou cautelosamente. "Você está aqui", disse a voz, baixa e tranquila. Era uma mulher com os cabelos negros caindo sobre os ombros. O rosto era familiar, embora ele não conseguisse identificar de imediato. Mas havia algo nela que o fazia sentir um calafrio. A voz, o olhar, tudo parecia atravessar sua alma. Você me conhece?" perguntou Rafael, a sensação de déjà vu apertando seu peito. A mulher se virou lentamente, seus olhos refletindo uma luz suave, mas perturbadora. Ela sorriu, um sorriso triste, mas amargo. "Eu sou o reflexo de tudo o que você esqueceu, Rafael, de tudo o que você enterrou." Rafael sentiu seu coração bater mais rápido. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Você é um reflexo de quem?" Ele gaguejou, seu corpo começando a tremer. A mulher deu um passo à frente, seus olhos penetrantes fixos nos de Rafael. Ela não parecia querer machucá-lo, mas havia algo nela que exalava uma tristeza tão profunda que ele quase podia tocá-la. "Eu sou a memória. Eu sou o que você não quis ver, o que você não quis lembrar." E foi então que a verdade caiu sobre ele como um raio. A mulher não era uma estranha. Ela era a irmã de Júlio.
Ela estava lá naquele parque naquela mesma tarde, a mesma tarde que ele e Júlio brincaram no lago. Ela estava observando tudo, mas ninguém a viu, porque ela também foi vítima do que Rafael e Júlio haviam feito. Quando ele jogou o chaveiro no lago, ele não havia apenas libertado o espírito de Júlio, ele havia desenterrado algo muito maior. O que ele tinha esquecido, o que ele não quis ver, era o fato de que aquela sombra era, na verdade, a mãe de Júlio. Ela estava lá naquele dia, testemunhando a morte do filho e buscando vingança. A memória dela, distorcida pelo ódio e pelo sofrimento, havia se tornado a sombra que os assombrava. A mulher sorriu novamente, mais gentil desta vez, mas com uma tristeza eterna nos olhos. Agora você entende, Rafael? Você estava preso à culpa, mas a verdadeira prisão era o que você se recusou a lembrar. Rafael sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos, não de medo, mas de arrependimento profundo. Ele havia procurado a liberdade, mas o que ele encontrou foi o peso de seu próprio coração. E naquele momento, ele soubera que a verdadeira libertação não viria de lutar contra a sombra, mas de aceitar tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia perdido. A mulher se afastou, desaparecendo lentamente na neblina do parque. Rafael ficou ali, sozinho, com a verdade finalmente se desvelando diante dele. O segredo não estava mais enterrado. Ele não estava mais assombrado pela sombra. Mas o preço de sua liberdade tinha sido alto demais. O sol agora brilhava forte no céu, iluminando o parque e afastando as últimas sombras. Rafael se ajoelhou na margem do lago e olhou para a água clara. Ele não podia voltar no tempo, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse aprender a viver com o peso daquilo que havia feito. E enquanto o vento suave balançava as árvores, ele ouviu a última mensagem, vinda da mulher, sussurrada no ar. A liberdade vem, mas o preço sempre será o mesmo. O que é perdido não pode ser recuperado. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da perda, mas também o alívio que só a verdade poderia proporcionar. E, finalmente, ele aceitou. Deixe seu comentário. Quero saber como essa jornada te impactou. E, claro, compartilhe para que mais pessoas possam descobrir que não estão sozinhas em suas lutas. Afinal, todos nós temos um peso para carregar, mas juntos podemos encontrar a força para seguir em frente.